Então é isso, feitas as breves apresentações, né. Então o debate a gente vai, começar falando um pouco, cada um de nós, sobre esse processo de criação desses elementos, e depois a gente abre pra conversa. Então, né, eu vou começar falando um pouco sobre a criação dos vídeos e vou uma breve apresentação que eu trouxe, mais para essa questão da visualidade mesmo, de algumas coisas que eu vou comentar. Ok, segundinho. Aí, tá aparecendo para vocês? Ah, acho que tá atualizando. Foi? Tá. Então, pessoal, eu começo essa minha apresentação, com essa frase: "Quem tem referências tem tudo", porque é uma frase que eu uso como máxima para várias coisas na vida, e acho que essa peça tem muito disso, sobre referências e sobre, a gente, hã, como a gente traz as nossas referências, tanto pessoais quanto artísticas, para conversar com o trabalho em questão. Então, não tem como eu falar sobre criação de vídeo sem falar sobre essa minha relação que começou com a pesquisa na universidade. Então, eu fui bolsista durante 5 anos da pesquisa Cena e Intermedialidade, da professora Marta Isaacson, e nesses 5 anos, então, eu fui introduzida a uma pesquisa que ela já desenvolvia e pude criar também a minha própria pesquisa. E ela falava sobre o uso do vídeo em cena e essa categorização do uso do vídeo em cena em espetáculos contemporâneos a partir dessas três relações: da cena com a imagem, do ator e da atriz com a imagem, e do ator e da atriz com o dispositivo pelo qual ele está captando as imagens, por exemplo, né? Ali a fotinha da historinha em 2016, o espetáculo Contratantes. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de cenas de mais ou menos como, essa, essa categorização, né, que eu falei anteriormente, eu apliquei, que é mais ou menos a lógica que eu penso na criação dos vídeos dos espetáculos, e também trouxe algumas das minhas referências para linkar aí com a frase que eu falei no início, né. E daí depois a gente pode destrinchar mais. Esse primeiro exemplo da cena de entrada de público, ele foi a partir de um exercício que a gente fez, porque a gente conversava muito sobre o que é ser avó, né, no espetáculo. Lembrando que o vídeo está disponível no YouTube do TPE, né? E não contextualizei aqui o espetáculo, mas a gente se perguntou muitas vezes o que é ser avó e como as avós estavam sendo representadas na mídia e nas histórias, nas narrativas. Então, o exercício foi buscar no YouTube e no Google Imagens as palavras-chave: avó, vó, grandma, abuela, e pegar esses vídeos e imagens e trazer para a Marina experimentar a relação com essas imagens. E a gente optou por apresentar essas referências na entrada do público, que era algo que eu já tinha aplicado nessa ideia no espetáculo Remontagem, O Nosso Amor a Gente Inventa, em que o diretor Ander também me fez essa proposta de pegar referências pop, recortar elas e fazer essa ideia de colagem. Então é mais ou menos nessa ideia. E daí ali nas imagens do Matrizes, no caso, a gente tem várias avós ou mulheres idosas, que também isso se confunde bastante quando a gente vai pesquisar, né? Porque não necessariamente aparecem netos ou netas. Então, a figura da avó é muitas vezes confundida com de uma mulher idosa, e não é a mesma coisa, né? Mas, enfim, aparecem muitas dessas mulheres cantando, dançando, cozinhando, fazendo muitas coisas, né, em muitas línguas. O segundo exemplo é a cena da Palmeirinha, que é a cena que vem logo a seguir dessa primeira,
em que a Marina dubla não, ela fala por cima da voz da Palmeirinha, que está explicando, dando as boas-vindas no programa dela, e depois a Marina começa a falar por cima dela outras coisas sobre uma atriz. E a referência mais próxima, né, dessa cena é esse espetáculo com o nome em francês. Vocês estão vendo na tela que eu não saberia dizer a pronúncia, e do artista que também não sei a pronúncia, mas vou tentar, Yann du Viandac. E ele faz essa ideia, né, de falar por cima da televisão, de várias situações e em várias línguas também. Então, a gente achou interessante pensar essa relação da imagem com a dublagem, ao mesmo tempo que contradiz o que está sendo dito, né? E desconstrói o que está sendo dito, aquela figura ali. E a terceira cena, que eu trouxe aqui de exemplo, mas tem muitas outras cenas que usam o vídeo no espetáculo, é a cena da caixa de objetos, que é uma cena mais ao final, em que a Marina, ela tem uma caixa onde ela vai retirando alguns objetos e uma pessoa espectadora da plateia filma e ela escolhe, né, o que filmar daqueles objetos, dando detalhe. E nessa cena a gente tem essa ideia de amplificação, tanto da atriz, como vocês podem ver na foto ali, a Marina, que fica, né, gigante, ocupando todo o teatro, quanto a amplificação do objeto. Que lá naquelas categorizações da professora Marta, né, entraria como a amplificação da visão do espectador. Poderia ser de um lugar, o ator ou a atriz ir para um outro cômodo e levar uma câmera e isso ser projetado no teatro, ou de um objeto, como aqui é o caso, né? E trouxe como referência um espetáculo da arte cênica, dirigido pelo Maurício Casiraghi, o Casal Palavrax, né? Que não sei se está dando para olhar na imagem, porque é pequena, mas a atriz Mariana, ela está embaixo de uma mesa. E nessa mesa tem uma câmera que mostra ela, e assim o ator pode ver o detalhe, pode ver o que a Mariana está fazendo sob outro ângulo, né? Então, e trouxe esse outro exemplo, que não é bem de uma cena, mas também falando daquelas categorizações lá, é a relação do ator ou atriz com o dispositivo. Trouxe aqui como exemplo se elas fossem para Moscou, em que as atrizes elas seguram, né, as câmeras para filmar a cena e essas imagens são transmitidas ao vivo em outro espaço, num cinema que é montado, né, do lado de fora do teatro. E elas têm essa relação com o dispositivo de gravação ao longo de toda a peça. E no caso da Marina, no Matrizes, a gente também teve que pensar, né, como ela se relacionaria com esses objetos, né, a televisão, o DVD que eu opero da cabine, a própria câmera digital, que muitas vezes ela se filmava, e daí a gente optou por o público gravar. Também a cena com bordado, né, que ela se relaciona com a imagem e o dispositivo de projeção, que é me faltou a palavra, o arco, né, do bordado. E trouxe esse exemplo do pensar o dispositivo, porque assim como pensar o dispositivo durante o processo, a escolha dos vídeos, a escolha dessas relações que ela vai traçando com a imagem em cada cena, isso foi muito a partir do que estava sendo criado na dramaturgia, na atuação e a partir de um diálogo, né? Eu trazia algumas coisas, a ideia lá das texturas, tecidos que a Marina tinha na cena, eu trouxe alguns vídeos, daí coisas ficaram, coisas não ficaram. Me lembro também de trazer os vídeos das estradas para cidades onde as avós da Marina moraram. Isso acabou ficando, outras não. Então, de uma forma geral, assim, eu enxergo o processo como esse diálogo para a construção colaborativa, né?
cada um vir trazendo as suas próprias referências, e por isso a frase lá do quem tem referências tem tudo, e elas irem dialogando para um discurso coletivo, assim. Então, eu busquei ser breve aqui nessa apresentação, mas depois a gente pode conversar mais sobre as semelhanças e eu acho e as diferenças nos processos aqui de cada um, da Bruna, do Vitório, meu processo, e enquanto grupo também. Acho que é isso. Passo a minha palavra para o Vitório. Obrigado. Massa. Bom, então eu vou ficar no meio aqui, né? Depois de mim vai falar a Bruna sobre o processo de iluminação, mas eu vou falar sobre esse processo de composição dessa trilha sonora, né? E do desenho do som como um todo do Matrizes, né? E como a Vitória falou, o espetáculo está disponível para ser assistido no canal do TPE, no YouTube. Dá para seguir também a gente lá no Instagram, @espetáculo Matrizes. E lá tem todas essas informações, tem link na bio e tal, que acho que é muito massa de quem está aqui já ouvir esse debate, depois talvez ver esse espetáculo para compreender a utilização disso em loco, assim, e o contrário também, quem está vendo depois no que ficar gravado disso, já vir com essa referência do espetáculo, assim, que acho que fecha bem com tudo isso que a gente está falando, né? Mas, para falar um pouco do meu trabalho, né, eu ia falar um pouco desse processo de criação do desenho de som desse espetáculo, né? E para começar do início, né, para mim, esse processo do desenho de som, ele costuma, em geral, partir muito de um elemento central, né, que me leva e que surge a partir de uma imersão no material que eu estou trabalhando, né? Então, não tem, por exemplo, de vez em quando me passa um texto, eu leio esse texto, procuro ver que referências isso me traz, né? Que elementos que podem vir a costurar o todo, assim, né? Mas acabou que o processo do Matrizes foi, na verdade, um dos primeiros processos que eu tive envolvido, que, no fim das contas, o material para o qual eu estava fazendo a trilha não existia, né? E não existia quase nenhuma referência, a não ser de desejos, de vontades, do que ia ser esse material, né? Porque ele foi uma dramaturgia construída em processo, é uma dramaturgia que veio fragmentada, tanto é que, como a Marina comentou no último debate, eu lembro da gente sentado em volta dos papeizinhos que a gente tinha os nomes das cenas, assim, a gente decidiu, não, mas melhor essa cena de narrativa existia no início do processo, né? E esse tipo de processo, em geral, ele leva um certo tempo para amadurecer, assim, para mim e para eu começar a poder encontrar esse norte, né? Esse ponto de ligação entre tudo, né? Mas além disso, também no início me bateu muito uma questão a ver com uma apropriação de um tema que para mim foi difícil de encontrar qual ponto de vista que eu ia estar tratando, sabe? Porque, bom, como vocês podem ver, eu sou um homem, né? Eu sou jovem, eu tenho quase nenhuma relação próxima de afetividade com, por exemplo, o interior do estado, que é uma coisa que é super presente, essa relação na vida das avós da Marina, que é de quem ela o motor criativo desse espetáculo, né? Que teve contato basicamente com uma avó durante toda a vida, né? E no início foi muito difícil para mim encontrar como que eu vou falar, porque mesmo sendo uma trilha sonora para um processo e para um espetáculo que está ali, né? Ela tem um ponto de vista, essa trilha, e que ponto de vista que ela teria partindo de mim, né? Como que eu ia falar sobre essas mulheres, sobre essas avós, com essa realidade do ambiente da não capital, sobre uma vida tão complexa e tridimensional, e como eu, né, ia falar disso. Então, teve muito tempo durante o processo que eu me senti que eu estava um pouco patinando ainda em como
encontrar e que elementos poderia começar a ser esse motor, né? Mas, eventualmente, a gente foi começando com o processo a encontrar alguns elementinhos que foram definindo alguns nortes que a gente podia tomar, né? E eu vou falar um pouco deles, assim, de forma resumida, porque eu acho que eles dão um bom norte também sobre como esse processo de desenho de som foi sendo construído, né? E eu acho que, em primeiro lugar, uma das primeiras coisas que surgiu no processo do Matrizes, e no sentido do som, né, foi uma relação que a Marina trouxe com uma coisa da comida, né, com o desejo de cozinhar algo em cena, e como que essa comida ela vinha com uma relação afetiva, como que essa comida ela vinha com uma tridimensionalidade que conversava muito com o que ela queria falar no espetáculo, né? E aí ela trouxe essa ideia de cozinhar em cena, e com isso veio, bom, esses utensílios de cozinhar, né? Um pote de metal, uma panela, etc. E tudo isso tem ruídos, né? E esses ruídos, eles iam existir de qualquer forma em cena, né? Enquanto ela estivesse falando e mexendo nos utensílios, esses sons iam estar saindo de cena. Então, direto veio a ideia, por que não usar isso, né? Como um dos elementos. Vamos ver onde que isso nos leva, né? Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente experimentou durante os ensaios, que foi essa questão de brincar com a amplificação desses utensílios, com o som desses utensílios, né? De modular esse som, né? E isso acabou conectando também com outro elemento que foi sendo trazido ao longo do espetáculo, que foi justamente essa questão que a Vitória também falou, dessas diferentes imagens dessa avó, né? Desses diferentes contrastes entre essa imagem construída da vovó, né? Ou que muitas pessoas têm relação com essa imagem, e a realidade de, por exemplo, essas mulheres que quebram muitas vezes todos esses paradigmas de que é ser uma vovó, né? A tridimensionalidade, de novo, da vida dessas mulheres que a Marina estava falando, né? Então, esse som de utensílios e de cozinha começou a surgir para mim também como um destacamento desse contraste, né? Então, inicialmente, ele é construído dessa forma, quase bidimensional. Ele surge no palco, com a Marina cozinhando. Ele é quase, cria um ritmo com esse som, mas é ele por si só. E a minha ideia era estabelecer esse conceito com essa bidimensionalidade sonora, e isso ir se desmembrando e quebrando um pouco esse conceito estabelecido ao longo do espetáculo, da mesma forma que essa imagem de avó e talvez essa expectativa do público quando vai ver um espetáculo sobre a voz vai sendo quebrado ao longo do espetáculo, né? E eles acabaram se tornando muito também, conforme o processo ia andando, representativos também de uma transição para mim, que quando a gente começou a definir as cenas e definir como que elas iam se encaixar, né? Ele surgiu como esse momento de transição entre as curvas do espetáculo, que para mim começaram a se tornar muito nítidas. O fato de que a Marina, sem dar spoilers, mas a Marina ela começa tendo uma conversa direta com o público, falando num registro, ali numa realidade, e aí isso muda, né, para uma outra linguagem, para uma outra, e começam a surgir esses fragmentos de dramaturgia, de cenas dessas vidas, e no final meio que fecha o ciclo voltando para uma conversa com o público. Então, para mim, esses elementos eram muito nítidos, e eles conversavam também com essa questão que foi sendo trazida também do contraste desse contraste entre o real, o factual, né, o tipo, o que é a verdade e o que é esse ficcional, esse imaginado, né? Que começou a fechar também esse conceito que eu acho importante, que eu gosto de trabalhar, que é dessa curva sonora, né? Então, aí foi quando eu comecei a ver que a coisa se desenhando, né? E justamente esse momento de, ok, tem esse momento no início, que conversa também com esse momento no final, e no meio a gente tem vários fragmentos, né? E para mim, quando eu trabalho, acaba que, como eu falei, tem muito esse elemento de algo que leva a trilha, né? Algo que dá uma coesão para a trilha, algo que dá um fechamento, né? E conforme eu fui vendo o espetáculo, eu vi que talvez seria difícil de encontrar um único elemento que contemplasse todas as diferentes registros e realidades
que a Marina estava falando, né? Então, acabou que esses momentos também, chave do início e do final, e a significação deles com o som dos utensílios também, acabou que ficou mais fácil de trabalhar o miolo, porque a gente tinha um sanduíche, assim, a gente tinha uma coesão com o início e com o final, e acabou que abriu um pouco a paleta sonora que dava para trabalhar no meio, né? E foi assim que, eventualmente, a gente tem uma cena que trabalha com uma bossa nova, brega, meio música de elevador, e, eventualmente, a gente volta para um som metálico, percussivo, distorcido, né? Para a cena que a gente chama, por exemplo, do bebê, e elas duas habitam na mesma realidade narrativa, né? E então foi isso que acabou fechando, né, o conceito desses ambientes sonoros, né? Mas ainda estava no processo, e acho que uma coisa que foi para mim assim o clique máximo, assim, que foi o fato de que a Marina, ela, na verdade, me entregou um presente, assim, e acho que seria um presente para qualquer compositor ou compositora de uma trilha sonora, de um desenho de som, que ela me trouxe uma música, ela me falou de uma música que a avó dela tinha feito, a letra, a melodia, e tinha isso pronto. Uma música que a gente carinhosamente começou a chamar de O Caravan, né? A música do Caravan. E nossa, quando isso surgiu e quando a Marina me falou isso, eu fiquei, meu Deus, nem sei mais o que dizer, né? Eu tinha que usar isso, isso tinha que estar muito presente no espetáculo. Né? E com muito também incentivo da Guada, assim, acabou que essa trilha se tornou um elemento central, assim, para todo o desenho de som. Tanto é que todas as trilhas do espetáculo, elas trabalham dentro da escala musical, né? Dentro das notas musicais do Caravan. Tirando a bossa nova da cena que a gente chama dos tecidos, todas elas trabalham com a melodia do Caravan em algum momento. Todas elas têm, em algum momento, um super motor, né? Um super gatilho para a criação melódica daí, né? Para as coisas que saíam desse ambiente de textura, que saíam desse ambiente de só uma sonoridade e que entravam nessa questão musical, né? Então, esse foi total meu norte, né? E aí, com muito incentivo também da Guada e com muita vontade, assim, nossa, a gente disse, tá, legal, a gente tem essa música, ela tá presente na trilha, mas vamos colocar a Marina para cantar. E aí surgiu também essa vontade de, bom, se a gente tá falando dessas realidades e da Marina, né, da realidade dessas mulheres sendo passada pela visão da memória e da biografia, assim, né, e uma questão biográfica através da Marina, né, porque não passar isso também, né, se essa voz, se essa música, ela existe e ela tem essa relação tão afetiva com uma das personagens, aspas, principais do espetáculo, né, que é a avó dela, por que não trazer isso através da voz da Marina, né? E foi com esse movimento de trabalhar essa questão da voz dela cantando isso e através também de outras vozes que foram surgindo, que eu acho que fechou um pouco para mim o conceito geral e que também respondeu um pouco para mim essa dúvida inicial que eu tinha tido em relação a qual é o ponto de vista dessa trilha, né? Como é que eu vou falar disso, né? E no fim das contas, claro, tem a minha voz ali, né? Minha voz de homem e de homem jovem, homem da capital ali, né? É inevitável, eu fiz a trilha. Mas também tem a minha voz de neto ali, né? Tem a minha voz de neto de uma mulher, minha avó, que quebra e muito essa imagem para mim dessa vovó, né? Uma mulher, nossa, que
veio de Caçapava do Sul para Porto Alegre adolescente, que cursou artes visuais aqui nos anos 50, quando se chamava Belas Artes ainda, né? Que me criou junto, que jogou Super Nintendo comigo, que com 86 anos me chama para casa dela para fazer TI no computador, que ela entra no Facebook e joga paciência, sabe? Tipo, é a voz dessa mulher, no fim das contas, que também tá ali, sabe? Tem a voz da Marina cantando uma música que é da avó dela, que é cantada em outro momento do espetáculo pela mãe dela, né? É a voz delas que está sendo o motor de todo esse som, né? De toda essa paisagem que preenche o público, né? Tem a voz dela sendo alterada ao vivo e conversando com uma versão gravada dela mesma, né? Tem a voz de diversas mulheres, avós, mas muito mais que isso, dando depoimentos no fim do espetáculo, que a gente convidou para falar um pouco sobre essa experiência, sem dar spoiler, né? Então, são essas vozes também, essas diversas vozes, essas diversas realidades, né? Essa diversidade de vozes e avozes. Desculpa, eu achei que eu ia conseguir evitar o trocadilho, mas não consegui. Mas que para mim é o que fecha esse todo e que conversa com isso, com esse ponto de vista que essa trilha está passando, né? Que sim, eu venho ali talvez para brincar um pouco com esses conceitos, com esses contrastes, com essas coisas que a Marina e que todo mundo da equipe traz, né? Mas eu acho que no fim das contas acabou que eu me encontrei nessa realidade de tentar que a voz, né, em suas diversas manifestações, fosse o que estivesse sendo passado ali para o espetáculo, né? Deixa eu ver. Tá, vou encerrar aqui. Mas, no fim, esse processo todo não é só a música do Caravan que foi um presente para mim, assim. Esse processo todo foi muito massa, muito legal de trabalhar, tanto nisso, num processo que eu já não estava mais, que eu não estava tão acostumado com de dramaturgia construída em processo 100%, né? De trabalhar com essa equipe muito foda e, sabe, de afetos também, sabe? De trabalhar com a Guada, que, nossa, é um afeto que vem de tempos aí, sabe? De trabalhar com a Marina, né, que é minha companheira, não só ali no palco, no processo, mas na perda de vida também, sabe? Então foi um presente muito grande esse processo todo. Foi um presente muito grande poder estar nisso, né? E um presente também poder estar aqui falando um pouco do processo com as grandíssimas companheiras desse processo. Então, passo a palavra agora para a Bruna Casari. Minha vez. Então, Vitória, me emocionou essa equipe tão maravilhosa. Vou começar, então, falando do convite da Marina, que veio lá no final de 2018. Ela me chamou, perguntou se eu gostaria de fazer a luz do estágio dela. Acho que a gente não falou aqui, né? Mas ele é um trabalho de conclusão de teatro, habilitação em interpretação da Marina Fervenza. E ela me chamou e disse que gostaria de uma mulher para fazer a iluminação, que ela gostaria desse olhar feminino. E eu fiquei muito feliz, né? Porque, como eu disse lá no início da live, eu comecei a trabalhar com iluminação em 2018, então o Matrizes, ele foi um dos primeiros convites assim, que eu recebi para criar uma luz para um espetáculo. E então veio o convite, junto com ele também veio a explicação de que seria uma peça falando sobre a voz, daí ela pegou lá no afeto, bem no fundinho do coração, e eu não tive como recusar, né? E nem gostaria de recusar. Mas, diferente dos meus colegas, eu só pude realmente entrar no processo mais para metade, porque, enfim, eu estava envolvida com outro trabalho antes,
E como é um processo que vai quase um ano aí da gente em salas de ensaio, eu entrei mais ou menos na metade, então já tinha algum rascunho de cena, já tinha propostas, né? Já tinha propostas inclusive de som e de vídeo. Então eu fui meio que me adaptando ao material que já tinha, apesar da nossa dramaturgia não estar finalizada, né, quando eu entrei. Então, meu primeiro pensamento foi qual é o clima dessa peça, né? E porque desde o início a gente falou que a gente queria algo que fosse aconchegante, que lembrasse uma casa de vó, né? Que o público entrasse no teatro e já se remetesse a isso. Então, o meu ponto de partida foi como criar esse clima aconchegante, visualmente falando, né? Porque a luz está ali visual, né? O Vitório está nas vozes e eu estou no olhar das pessoas. Então, eu decidi que eu ia trabalhar com filtros de cor e a gente foi caminhando meio que organicamente para uma paleta de cores mais rosada, às vezes um roxo, magenta. Então, eu decidi que eu ia trabalhar com essas cores e praticamente todas as lâmpadas que a gente usa, elas têm algum filtro de cor para mudar, assim, para não ficar habitual. E as cores também vêm nos momentos que, como o Vitório falou, a gente tem momentos em que a realidade se distorce, em que a ficção se mescla com a realidade, a gente não sabe o que é a história das avós da Marina, o que é ficção, e a luz também tenta conversar com isso, né? Seja uma mudança de cor, seja uma mudança no recorte de luz, porque para mim também foi o meu segundo passo, pensar como eu ia recortar esse palco, né? Porque como a Marina está sozinha, né? É um monólogo. Inclusive, se você não viu, a peça está disponível no canal do CPE, o link está na bio desse Instagram onde você está vendo essa live. Então, ela estava sozinha no palco e nós três aqui também estávamos em cena, só que de maneiras diferentes, né? E tentando sempre ajudar e pensando. Pensei muito com a Guada também, a gente foi pensando quando o palco ficava todo à mostra, né? Quando essa casa estava à mostra, quando era só a Marina, quando era algo mais introspectivo, né? Quando era só um recorte dela falando. Então, eu também busquei, inclusive nesses recortes, ângulos diferentes, para que não ficasse chato, visualmente falando. E a dramaturgia, como eu falei, quando eu entrei no processo, ela já tinha alguns rascunhos, mas a gente finalizou ela todos juntos. E foi muito importante, assim, no processo, a gente ter sua voz, porque, às vezes, o pessoal da técnica, o pessoal da graxa, fica para o final do espetáculo, é isso aqui, faz a luz, faz o som, o vídeo tem que entrar nessa hora, tá? E é isso aí. E nesse espetáculo, não, a gente construiu, inclusive, interferindo na dramaturgia, interferindo na cena em si. Como, por exemplo, na cena que a Marina fala do eletrochoque, que se você não viu, você pode conferir no canal do TPE no YouTube. Tem uma cena que ela fala do eletrochoque e que ela fica parada num canto do palco, só ela parada. E o movimento da cena inteira, ela é com a luz. E também conversa com o som, porque nós somos uma equipe integrada. Mas nessa cena, em especial, é uma cena em que a luz conversa com o que está acontecendo. A Marina está parada falando o texto e é a luz que preenche o palco e que faz o movimento, né? Então, eu tive a liberdade também de experimentar isso. E, inclusive, quero falar aqui, separei aqui na minha colinha para falar, de como também o DAD e a URGS,
o curso de teatro da URGS é um espaço de experimentar, inclusive na técnica, é um espaço de aprendizagem, inclusive na parte técnica, né? Técnica artística. Porque não é em todo o processo em que o iluminador ou a iluminadora consegue experimentar uma cena antes da estreia para ver se funciona. E ali no DAD eu consegui, em alguns ensaios antes, eu tenho a ideia de experimentar tal luz. Vai funcionar? Não sei. E como a gente tem o espaço da universidade, que é pública e de qualidade, que a gente precisa usar por ela, como eu tive a oportunidade de experimentar isso enriqueceu muito o espetáculo, né? E me enriqueceu também como profissional. Eu esqueci o que eu ia falar, que agora eu comecei a ler aqui. Me perdi. Mas então é isso, como é importante o espaço do DAD, da universidade, para a técnica também, né? Formando artistas na parte técnica também. E sobre eu já vi ali que tinham perguntado sobre a nossa relação, a criação entre nós três, né? Eu já tinha separado aqui para falar que quando eu cheguei, eu já disse, né? Já havia algo de som que o Vitória já estava experimentando, a Vitória também. Então a gente foi construindo muito, acho que foi bem orgânico, assim, os momentos em que acho que o meu trabalho conversa mais com o da Vitória, porque, né, a minha luz pode matar a projeção dela, ou a projeção dela, enfim, eu querer uma luz super recortada, intimista, e a Vitória vai lá com um vídeo super colorido e que lava todo o palco. Então, a gente foi conversando e foi de maneira bem orgânica. Como a gente foi criando a dramaturgia, o espetáculo e as cenas juntos, então a gente foi se misturando assim na criação e é isso aí. Eu não sei se os meus colegas querem falar ao contrário de mim ou acrescentar na minha fala. Eu acho que é isso, Bruna, e também a gente pode ir se complementando agora nas perguntas também, né? Nos comentários. Então, queria lembrar aí o pessoal que está assistindo pelo Instagram que podem deixar comentários aí para a gente ler. E a gente, como vocês podem ver, a gente está no Google Meet, né? E daí a gente tem aqui alguns comentários e perguntas pelo Google Meet que não estão aparecendo aí nos comentários do Instagram, que a gente vai comentar um pouquinho. Então, somando duas perguntas aqui, seria como foi o acompanhamento durante o processo de ir nos ensaios, trazer exercícios e a relação, né, entre nós. Acho que são perguntas mais ou menos parecidas. E a Bruna falou algumas dessas questões. Não sei se o Vitório gostaria de complementar. Sei. Não, na verdade é reforçar assim, isso que a Bruna falou também, de que eu acho que em nenhum momento a gente super disse assim, nossa, vamos fazer uma reunião e conversar sobre como nossos elementos funcionam juntos, né? Tipo, e nossa, aqui nessa cena eu vou fazer tal, então, portanto, a Vitória não pode fazer tal, mas eu vou fazer... Não, nunca teve isso. Foi uma coisa que eu acho que realmente todos nós estávamos, tipo, integrados no projeto, e eu acho que uma coisa que a Marina trouxe no debate dela, a Marina e a Guada também trouxeram no debate delas, foi a questão do afeto, né? E eu acho que isso tem muito a ver também, sabe? Tipo, todos nós temos uma relação de afeto, especialmente com a Marina, que é de quem todo esse espetáculo surgiu, né? De onde transbordou isso. Então, acho que essa nossa relação de afeto com a Marina acabou sendo muito também um norte de compreender, de conseguir encaixar as coisas de uma forma coesa, sabe? Por mais que a gente nunca tenha parado para dizer, eu vou fazer isso, então quem sabe tu faz isso para complementar isso, a gente tinha um norte de afeto que era esse, assim, sabe? De entender
tá, é um espetáculo que a Marina tá fazendo, sabe? Um espetáculo com a direção da Guada, que também, pelo menos eu sei que eu e a Vitória tivemos uma relação também prévia com a Guada. Então, desse desenvolvimento, então é isso, foi como a Bruna falou, foi muito orgânico, né? Não foi uma coisa super estruturada e fizemos planilhas e organogramas sobre a criação técnica como um todo. Uma coisa que a gente acabou respeitando e complementando o trabalho uma da outra e um do outro. Eu ouvindo você falar, Vitória, e não querendo puxar a brasa para o meu assado, mas da direção, mas eu pensei nessa direção da Guada que também eu pensava nesses outros elementos e dava liberdade para a gente colaborar, porque também tem esse outro viés de outras direções que são realmente mais... que querem dirigir esses outros elementos também, assim, e não que ela não dirigiu, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Querem dirigir verticalmente esses elementos e não horizontalmente. Então, respondendo à pergunta dos ensaios, né, a gente teve esse espaço de fazer essas proposições para realmente testar, né? Porque muita coisa, acho que no sentido visual e sonoro, a gente às vezes imagina uma coisa e dependendo do espaço, da tela, da TV, do refletor que a gente tem, o negócio sai totalmente diferente e foge ao nosso controle, esses dispositivos, né? A gente teve uma história de que a minha câmera, eu não conseguia soltar o som da câmera um dia antes do espetáculo. E é uma coisa, né, que foge ao meu controle aquilo, né? Mas ter essa liberdade de poder trazer as coisas nos ensaios, né? E hoje a gente vai ver o som. E daí ali, testar e ver, e faz de novo. E traz outra coisa. Isso eu acho que é muito positivo para os processos, assim. E enquanto direção, me parece, assim, a única forma possível, assim, sabe? Eu não consigo ver de outra forma. E acho que foi muito bacana nesse processo também. A gente tem outra colocação aqui, que a própria Guada falou, que foi do Vitório comentar sobre o desenho do som em relação à voz da Marina, né? A questão da canção, da cena com choque, a utilização do microfone, esses elementos da voz. Massa. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de microfone. Eu tenho muito medo de microfone. Assim, eu não posso dizer que eu tenho assim, eu sou muito afetuoso com a ideia de um microfone em cena, sabe? Porque muitas vezes o que acontece, para mim, a relação do microfone, ela muitas vezes é usada como uma relação de proximidade. Nossa, a voz vai estar aqui. Mas para mim o microfone ele não leva a essa relação, né? Ele leva justamente uma relação de desassociação daquilo que a gente está vendo, né? O microfone, a pessoa está falando aqui no microfone, mas tu não está ouvindo a voz que a pessoa está saindo daqui, tu está ouvindo a voz de umas caixas de som que estão na tua cabeça, né? Então, para mim, sempre teve muito o medo, assim, de trabalhar o microfone, mas eu acabei com atrizes, né, podendo repetir, na verdade, assim, uma coisa que eu já tinha podido trabalhar um pouco também num outro espetáculo, também um outro estágio do DAD, que foi o Mata Teu Pai, né, que foi o estágio da Laura Hickman, com direção da Luísa Piorazan, que foi essa utilização desse microfone, mas não só como um amplificador da voz, né, como uma modulação dessa voz ao vivo, isso, sem dar muitos spoilers, né? Mas especialmente na cena do eletrochoque existe essa relação, né, de que não, a ideia foi justamente transformar em algo que não fosse mais a voz da Marina, né? E justamente uma cena que se propõe a essa desassociação, a esse distanciamento, né? Eu acho que uma cena que quebra um pouco isso é a cena da música, assim, no momento que a Marina canta mesmo a música, né, do Caravan, que por sinal foi uma música que a Marina, a Guada desenvolveram a letra, compôs a melodia e a harmonia em cima da melodia que já existia
do Caravan da avó da Marina, né? E transformando numa música inteira, que a Marina canta em cena, e ela quebra um pouco isso, mas como era justamente uma coisa tão... Aí entra uma relação meio do musical, assim, sabe? A relação, às vezes, que se fala de quando uma emoção é forte demais no musical e tu não pode falar ela, tu canta, né? E se ela é mais forte que a canção, tu dança, né? Então, tem um pouco essa relação também naquela cena em específico, né? Para mim tem uma relação mais com a emoção da coisa do que com trazer uma proximidade para a voz da Marina, né? Mas eu acho que a gente trabalhou muito com essa ideia da utilização do microfone, tanto é que ele aparece mesmo nesses dois momentos, né? Porque eu acho que a gente no início até comentou essa coisa do medo de tu ter lá o dispositivo, o microfone, para usar em uma cena, sabe? E que é um medo também meu, tipo, você deixar um microfone ali, tu vai usar numa cena. Mas no Matrizes é usado em duas cenas super presentes, super importantes, que eu acho que justifica totalmente ter aquele elemento lá no fundo da cena, sabe? E que vem nessa questão de modificar o som que está saindo do microfone. Tanto é que a música, por exemplo, uma das referências musicais que eu trouxe, assim, que tinha muito para mim, era a ideia meio que aquelas rádios de música meio brega, assim, a rádio continental, sabe? Que toca aquelas músicas orquestral, assim. Então, a música do Caravan começa também com meio que essa estética, né? De uma coisa saindo de um rádio, e a voz da Marina sai como uma voz gravada de um vinil ou de um rádio, e depois tem um momento de transição que ela volta para aqui e agora, né? Então eu acho que veio muito nesse movimento de usar o microfone mais como potencializador do momento, mas não ele vir só como, tipo, vai ter uma trilha alta atrás, então a gente precisa amplificar a voz, ou tipo, eu quero que isso esteja na cabeça do público. Não, vem com esse movimento de trazer um conceito e um desenho de som também para o que está saindo do microfone, que não seja só a voz puramente, né? Algo mais direção. Né? Mais outros dois pedidos para a gente comentar aqui sobre a escolha das superfícies para projeção ao longo do espetáculo, e para a Bruna, as referências visuais teatrais que inspiraram ela na iluminação. Bruna, de repente, quer começar? Eu posso falar, então. As minhas referências, na verdade, eu acompanho muito o trabalho de Casimiro Azevedo, que está aqui, inclusive, nessa chamada. Estou nervosa com a presença dele. E da Carol Zimmer, né? Foi a minha mestra. Comecei a acompanhar as montagens dela. Inclusive, outra mulher muito foda da técnica. Isso aí, gurias, vamos lá. E então, eles sempre são uma referência para mim. E, em especial, de novo, a cena do eletrochoque, né, que eu já citei antes, eu dei uma roubada aí, eu referenciei o trabalho da Carol, que eu vi na Festa do Tremor, que eu vi que ela jogava uma luz na cara da plateia e pensei, um dia eu quero fazer isso aí também. E uma atriz foi a chance para eu fazer. E também, como o Vitório falou antes, né, que a peça é sobre a trajetória de vida das avós da Marina, mas eu acho que cada um de nós colocou um pouco das nossas avós também, né, nas nossas referências. E quando a gente começou a conversar sobre a paleta de cores e que podia ser tudo mais ou menos nesses tons de rosa, automaticamente eu me lembrei que o quarto da minha avó e da minha memória afetiva, de quando eu era criança, ele era todo rosa e então eu disse, está aí um pouco da minha avó nesse espetáculo com o meu trabalho. Aí. Sobre a questão das superfícies, né, que eu havia falado, essa questão dos dispositivos tanto de projeção quanto de gravação, né, de captação dessas imagens no espetáculo,
eu sempre busco dialogar com o discurso da peça, a narrativa, a dramaturgia. E a gente já tinha usado no Contratantes, outro espetáculo, o espetáculo que eu dirijo, Contratantes, que a gente usava uma televisão, porque a ideia remetia também a reality shows e tal. E quando as cenas iniciais do Matrizes foram se organizando para aparecer uma casa a partir dos utensílios de cozinha, desculpa, e a cadeira, as roupas, eu pensei na TV, mas eu me lembro de comentar com as gurias em ensaio, não sei se é muito megalomania minha achar uma TV antiga para a gente projetar essas imagens. E daí acabamos conseguindo para experimentar, primeiro com o irmão da Guada, o Cláudio, que tinha uma televisão assim, de tubo, né? E depois a gente recebeu uma doação do Lorenzo de outra televisão que foi a que a gente usou na versão final do espetáculo. E super casou e dava aquela nostalgia de usar o DVD, que nem é tão antigo assim, né? Mas de usar o aparelho numa TV de tubo e tal. E então é isso, criando sempre junto com a peça, e acho que, como o Vitório falou, né, de não de uma forma gratuita ou porque é bonito e que ficaria legal a ideia, mas tentando dialogar com o que está sendo trazido pelos outros aspectos, assim, né? E daí outras cenas pedia mais essa amplificação na parede, né? Ou a ideia de usar o bastidor, que é um objeto real, para amplificar a imagem e construir uma imagem conjunta, assim, né? Acho que foi mais ou menos essa ideia. E a gente está chegando a uma hora de live, assim, né? Não sei se a gente, de repente, vai finalizando, mas tem mais um comentário aqui que é sobre os nossos desafios. Então, de repente, se não surgirem mais dúvidas, de repente a gente encerra com essa pergunta, cada um respondendo aí quais os desafios do processo. Fica se olhando. Nenhum, foi... Não, eu acho... Letra. Eu vou puxar o filão aqui, então. Eu acho que o meu maior desafio, assim, para pensar a luz, foi conseguir conversar com a Marina, né? Como auxiliar ela, que nem eu disse antes, ela estava sozinha no palco, e como conseguir recortar, deixar ela em foco, porque às vezes ela também não é o foco da cena, né? Se você assistiu a peça no canal do YouTube do TPE, você já sabe do que eu estou falando. Às vezes a Marina está falando, mas não é ela que está em foco, né? Então, acho que o meu maior desafio foi conseguir dar a base para a Marina conseguir conversar com a luz, assim. Acho que esse foi um desafio bem grande. Aproveitando o pilão, desculpa, Vitório, mas de repente se a Bruna quiser complementar também, tu falar, a Lise perguntou se teve aquele efeito ou aquela coisa que quer colocar na peça, mas não tem nada a ver, ou que não tem condições, né, para se colocar, se teve isso, como eu acho que é um desafio também, né, desapegar. Eu queria colocar um painel de LED gigante atrás, vários movings, mas infelizmente não deu nessa. Como porque a gente decidiu manter, como a Guada falou ali, né, low tech, uma coisa mais simples, então não deu para colocar dessa vez. Só por escolha, né?
Eu vou responder a dobradinha, então, porque a questão dos desafios, acho que eu já falei um pouco ali no início, né, acho que meu maior desafio foi me encontrar, assim, no processo, encontrar isso também um pouco a ver com isso com o que a Bruna falou, assim, mas mais nesse lugar de qual o ponto de vista que está se partindo essa trilha, né, e, tipo, como trabalhar com essa dramaturgia e essa realidade que era bem fragmentada, assim, né, e isso também para sublinhar outra coisa que a Bruna falou, que foi essa questão de chamar a técnica, né, logo no início dos processos, porque eu vendo o processo do Matrizes, por exemplo, foi um processo que eu já senti que eu demorei para conseguir entrar nesse lugar, né, eu já demorei para conseguir entrar nesse lugar de conseguir executar a coisa como eu achei, tipo, bah, agora tá massa, sabe? Sendo que eu tava no processo desde antes do início, porque, como eu disse, a Marina é minha companheira de vida também, então a gente trabalhava no processo, mas vinha para casa e não é como se a coisa saísse, assim, né? A gente ainda comentava disso, então, desde da concepção da peça eu já estava meio que ali dentro, e mesmo assim não foi fácil de achar o processo. Eu imagino se, por exemplo, tivesse sido um processo que a pessoa me chamava 2 meses antes de estrear Matrizes, sabe? Eu não... Seria outra coisa totalmente. Por isso a importância de a gente estar lá, né, acompanhando desde do início, né. E quanto ao efeito megalomaníaco, originalmente o som dos utensílios, tá, que como é que eu não vou dar spoiler disso? Tem uma cena que a Marina está cozinhando e falando da receita e por trás tem o som de utensílios. Eles são gravados e eles são... Eu toco cada um dos utensílios quando a Marina faz um som específico daquele utensílio, mas isso tudo é gravado e eles formam um ritmo no final. Originalmente, a minha ideia era ter um microfone, né, conforme ela ia cozinhando, e eu ia criando loops em tempo real desses barulhos, e esses barulhos vão ser reproduzidos. Daí quando eu pensei que, por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Né? Por que eu estou criando esse problema para mim? Né? E daí eu pensei, não, tá, não precisa, só grava, e daí a gente foi lá no ensaio, eu gravei os utensílios sendo usados, e a gente criou um ritmo, e é tudo gravado. Mas a minha vontade no início era essa, né? Ter um microfone captando tudo e eles saírem em tempo real. Tanto é que a gente calculou, por exemplo, começou a calcular momentos de silêncio que a Marina tinha que parar com o texto para fazer um barulho, para conseguir fazer o loop desse barulho sem que a voz dela por cima. Uma viagem. Que bom que a gente escolheu fazer gravado. YouTube. Meu maior desafio, eu estava pensando enquanto eu fazia a minha apresentação de PowerPoint, é que eu tenho... a minha zona de conforto é o humor, né? E desde o início do Matriz, a gente sabia que, bom, a Marina também tem essa facilidade com humor, mas que a peça teria sua carga dramática, poética e também a sua narrativa fragmentada. E sair da minha zona de conforto, acho que foi o desafio maior. A Guada comentou ali das palhacitas, né, nosso enfim, mas sair dessa zona de conforto é difícil, assim, mas eu sempre me lembro de uma frase da professora Marta, que ela falava assim, eu cheguei para ela uma vez e falei assim, Marta, eu não consigo fazer cena de drama, não consigo fazer cena triste, dirigir cena poética. Dela assim, mas cada um tem a sua assinatura, Vitória, não, é que nem assinatura de nome, não adianta tu querer imitar de fulano, que tu não vai conseguir, então faz a tua. E tento ter isso em mente, assim, né, de não só querer, bom, esse espetáculo é mais poético, então farei uma coisa mais poética, mas ir dosando essas vontades e o que o espetáculo pede, assim, né? Então, são esse equilíbrio, assim. Mas, eu pensava assim, lá vou eu trazer colagem de vídeo de novo e botar coisa engraçada. Daí uma hora eu me acalmei, tá, vai ter a parte engraçada também, né? Mas daí me desafiei nas questões, ele tem uma parte que a Marina aparece partes dela,
a parte do Rosa na televisão também é algo que eu nunca tinha experimentado com a voz da mãe dela, algumas coisas assim. E daí, sobre essas coisas que a gente quer colocar, eu trabalhei com vídeo, assim, desde que eu comecei na pesquisa, mas sempre com o basicão dos programas gratuitos e PowerPoint e Movie Maker, e acabo que não tenho domínio da parte técnica, assim, mappings e programas e HD e câmeras, e às vezes isso acaba frustrando, assim, né? De, eu queria ter realmente uma câmera HD aqui para filmar os objetos, e não tem. Mas acho que coletivamente a gente pensa assim, temos isso, trabalhamos com isso, e vamos fazer disso o mais criativo e o melhor que a gente conseguir. Então, também é algo de equilibrar. Nós não temos como fazer algo, a questão da espacialização, né, que acho que a Guada comentou no debate passado. A gente não tem como fazer as cadeiras muito próximas. Então, lidamos com isso e vamos fazer de outra forma. E com os aspectos técnicos também, né? A Bruna, o Vitório e eu trouxemos o que a gente possuía de recursos, e com isso nós trabalhamos, assim. Mas vou dizer aqui que eu não queria uma câmera Super HD maravilhosa, não vou, né? Mas enfim, vamos dosando, né? E então, né, a Marina comentou para a gente falar sobre o que a gente se orgulha no espetáculo, e acho que seria uma boa fala final, assim, de repente. Da gente, terminar para cima. Então, de repente, né, vai suas palavras, né, de encerramento, e daí também comentar isso que ela esse pedido que nossa atriz e criadora de dramaturgia maravilhosa solicitou, e, né, claro, vamos cumprir. Então, antes de a gente encerrar, queria agradecer a equipe do TPE pelo projeto, né, professores, professoras, o pessoal que atua na produção do evento. Esse projeto de extensão, como a Bruna falou, é uma forma da gente exercitar a profissionalização com as temporadas, né? Esse ano, infelizmente, não pôde ser presencial, mas ele cumpre há muito tempo uma função muito importante para os alunos, para as alunas lá do departamento. E estimo que ele tenha cada vez mais uma visibilidade maior, não só dentro da universidade, mas para a classe artística, para a comunidade de Porto Alegre, que acaba, né, tendo mais proximidade, e agora online, por que não, de outros lugares, né? Mas agradecer por esse espaço aqui. A temporada continua ao longo do mês, né, com os debates, o espetáculo disponível, e também dividimos a temporada com o espetáculo Aterrada, que está fazendo os debates ao 12h30, e também está lançando alguns vídeos na página, né? Então, para acompanhar também esse outro espetáculo, que é um monólogo da Bianca. Então, fica esse convite aí para acompanhar a temporada e continuarem conversando com a gente. Quem ficou tímido ou tímida dessa vez, tem ainda mais chance para conversar com a Patrícia Leonardelli semana que vem, e um debate sobre saúde mental com 2 convidadas, que vai ter na última quarta-feira. Então, fica esse o convite. E eu me orgulho muito, né, respondendo a Marina, me orgulho muito dessa equipa, como a gente chama, maravilhosa, e como construímos esse espetáculo para não só homenagear nossas avós, mas homenagear essas nossas referências, essas nossas raízes, e dialogar com tantas pessoas, porque é muito legal ver as pessoas comentando sobre as suas relações com suas avós, suas famílias, quais as relações que elas teceram. Então, faz eu ter muita esperança de que esse espetáculo não é sobre só as nossas vontades e as nossas avós. Ele dialoga com muitas pessoas de muitas formas diferentes. Então, eu me orgulho disso. É isso. Muito obrigada.
Bom, a Vitória já falou tudo, já fez todo o encerramento que de verdade fez, mas quero também dizer obrigado ao TPE aí pela oportunidade de estar fazendo esse debate também, né? E quanto ao que eu mais me orgulho, é a marmelada, né? Ninguém vai dizer, eu me orgulho da tábua de passar roupa que tem. Não, todo mundo vai dizer, eu me orgulho do trabalho como um todo, né? Eu me orgulho do resultado como um todo, né? Eu me orgulho de, tipo, quando a gente terminou o resultado e na estreia e a trilha sonora final era a fungada das pessoas chorando, sabe? Tipo, eu acho que isso que a Vitória falou, esse feedback das pessoas dizendo nossa, eu entrei no espaço e senti o cheiro da minha avó, entendeu? E, tipo, essa área de conforto, essa área, eu acho que me orgulhou muito do trabalho que a gente tinha construído e quanto que esse afeto não acabava na equipe, né? Esse afeto, ele não era nós temos um afeto muito grande entre nós e, ok, acaba, aí ele passava para o público, sabe? E o público sentia esse afeto que existiu no espetáculo, sabe? E por mais louco que tenha sido, como todo o processo de criação o que ficou foi um trabalho muito massa, um trabalho muito afetuoso, sabe? Então eu me orgulho também muito dessa equipa, me orgulho muito do trabalho como um todo e me orgulho muito também do que a Marina construiu. Enfim, agora vem né, desculpa, não, Angela, mas bem, me orgulho muito minha companheira. Me orgulho muito do que a Marina construiu nesse espetáculo, assim, sabe? E acho que isso é motivo de muito orgulho também, assim, sabe? O quanto que foi importante para ela e o quanto que foi importante para as pessoas que assistiram e o quanto foi importante para todos nós, assim. Acho que é disso que eu me orgulho. E daí eu fico por último, vocês falam tudo, né, gente? Mas Bruna tá sem vídeo. Eu? Voltou. Ai, meu Deus, voltei. Tá. Me orgulho também, assim como meus companheiros falaram, me orgulho da nossa equipe, do trabalho, do resultado final que a gente conseguiu, né? De conseguir acessar memórias no público e fazer isso, fazendo teatro, para mim é um motivo de muito orgulho. E vou acrescentar aqui também que me orgulha muito que esse trabalho tenha saído da universidade pública, que tenha saído do DAD, que foi lá dentro também que eu comecei a fazer teatro e comecei a aprender a fazer teatro e sigo aprendendo. Então, me orgulho muito disso e me orgulho que esse trabalho esteja seguindo e que esteja aqui no TPE e que ele tenha uma vida longa pela frente. É isso aí. Muito obrigada, TPE. Seguimos todas as quartas-feiras. Acompanhe lá, @espetáculo Matriz e @tpe.ufra. Minhas matrizes.